Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né, da nossa semana, primeira semana aí caminhando já, né, para o quinto dia hoje, exatamente, dia 5 de janeiro de 2024, dia 5 dessa semana, né, nossa sexta-feira, caminhando aí para o final de semana. Vamos então entrar na palavra. Hoje nós vamos dar continuidade aqui em Jó, capítulo 6, 7, 8 e 9, ok? Eu queria até falar para vocês o outro vídeo, o anterior, por eu ter feito durante o dia e com as minhas janelas aqui abertas, eu percebi que o vídeo ficou bem esbranquiçado, né? Ficou bem estranho a luz. Vocês me perdoem aí, tá? A gente vai fazendo às vezes querendo mudar um pouquinho ou em horários diferentes, né? E às vezes acontece essas coisas com a iluminação aqui da minha gravação. Vocês estão acostumados com essa iluminação aqui, que é do período noturno, então acaba não tendo aquela claridade toda que fez com que meu rosto ficasse extremamente branco, né? Esbranquiçado, horrível. Então me perdoem aí já de antemão. Vamos lá para Jó, capítulo 6. Versículo 1. Espero que vocês tenham feito aí um momento de oração, entregue esse momento ao Senhor e com certeza o Espírito Santo está pronto aí para falar conosco. Jó, capítulo 6, versículo 1. Então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior do que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Zurra, o jumento selvagem, Zurra, o jumento selvagem, se tiver capim. Muge o boi, se tiver forragem. Come-se sem sal uma comida insípida. E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam, quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir nos tempos da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá, olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes, lá chegarão tão somente para sofrer decepção, pois agora vocês de nada me valeram. Contemplam minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez pedi a vocês que me dessem alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertasse das garras de quem me oprime? Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei, como doem as palavras verdadeiras. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade?
capítulo 6, que vai continuar no capítulo 7, Jó está respondendo a todo o discurso, né, que ele fez no capítulo 4 e 5, que nós lemos ontem, né? Então, é a integridade de Jó que está sendo colocado em jogo, é a sua maneira de agir com Deus. Eles estão realmente achando que Jó fez algo que moveu, né, Deus em sua ira, e é por isso que ele está passando por isso. Eles estão pedindo, no caso ele faz primeiro, né? Está pedindo para Jó olhar para dentro de si, perceber o que ele pode ter feito, para que ele possa reconsiderar. E aí Jó está fazendo realmente uma resposta de argumentação para ele dizendo que ele está sofrendo. Ele mais do que ninguém está sofrendo. E essa é a grande questão para quem está passando por um período de grande tribulação, né? A pessoa sabe a sua real dor naquele momento, só ela sabe. Todas as outras pessoas ao redor podem até imaginar, mas não conseguem realmente sentir a dor que aquela pessoa está passando. Então, isso fala de, por exemplo, uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que tem síndromes, né, de pânico e de tantas outras coisas. Só quem passa é que sabe a sua real dor. Então, nós de fora, como os amigos de Jó, precisamos não questionar no sentido de que a pessoa precisa resolver as suas causas simplesmente, mas realmente agir com compaixão, porque só quem está sentindo a dor é que pode realmente saber o que está dentro do seu coração. E Jó sabia, ele sabia que ele não tinha feito nada para que tudo aquilo estivesse acontecendo. Essa é a grande questão de Jó. Então ele está fazendo ali a sua defesa nesse momento, a resposta, né, a ele faz. Ele continua no capítulo 7. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro, meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão, puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim que desce a sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. Por isso não me calo, na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Sou eu o mar ou o monstro das profundezas para que me ponham sob guarda? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que lhe dês importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Não desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu já não existirei. Jó está realmente no final do capítulo 7, realmente expressando o seu desabafo, ele fala, né? Ele vai desabafar diante de Deus mesmo, ele vai clamar, ele vai falar, ele vai pedir para que Deus olhe por ele nesse momento, porque só o Senhor pode, né? Só o seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso é que pode olhar para o Jó nesse momento. É isso que ele está falando aqui para nós. Agora vai entrar o segundo amigo, capítulo 8, Bildade, né? Então Bildade de Suá respondeu. A cidade que ele era, né, a região que ele era, chamada de Suá, e o nome desse amigo era Bildade. Respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval.
Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ele cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim, entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas quando é arrancado do seu lugar, este a rejeita e diz: Nunca vi. Esse é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Bildade, esse segundo amigo, está falando sobre a fidelidade de Deus. Ele está justamente dizendo que a sabedoria está no conselho dos mais velhos, de que as pessoas que realmente seguem a Deus, que buscam ao Senhor, elas têm resposta. E ele termina esse capítulo 8 falando um versículo tremendo, o versículo 21 e o 22. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Bildade está trazendo esperança para Jó nesse momento, né? Está pedindo para que ele reveja realmente as suas palavras. Ele começa falando que ele está falando coisas, parece um vendaval, né? Aquela pessoa que sai falando tudo que pensa por causa da situação. E a gente sabe que não é fácil, né? Mas esse amigo está falando de forma mais sincera e ao mesmo tempo menos dolorida, né, a Jó. Capítulo 9, para a gente finalizar aqui a leitura de hoje. Então Jó respondeu: Bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que eu quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode prescrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha, se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe: o que fazes? Deus não refreia a sua ira. Até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu chamasse, ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria com uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Recorrer à força? Ele é mais poderoso. Ao tribunal? Quem o intimará?
Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente. Uma vez que já fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Minha vida só me dá desgosto. Na verdade, já é o versículo 10, né? Ele diz no 35, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Jó está respondendo que, mesmo diante de toda essa situação, ele sabe que as palavras de Bildade são verdade, ele diz, né? Ele sabe que Deus ele é justo, que Deus é todo-poderoso, que tudo que Bildade acabou de falar é uma verdade. Mas depois ele diz assim, mas como? Quem vai ser esse árbitro? Quem vai me ajudar nesse juízo? Quem vai me ajudar diante desse Deus que é tão poderoso, que é o Criador de todas as coisas? Ele está dizendo que é impossível ele, como ser humano, conseguir argumentar, conseguir se justificar diante de Deus. E é verdade. Jó está dizendo algo tão poderoso nesse texto do capítulo 9, porque diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, infelizmente nós somos realmente pessoas extremamente pecadoras e que merecemos a morte. Nós merecemos a ira de Deus, nós merecemos o inferno, mas é Jesus, esse intercessor, esse que vem realmente como aquele que vai nos ajudar nas nossas fraquezas, né? O próprio Espírito de Deus nos ajudando hoje, é Ele quem entra nessa causa por nós, diante desse justo juiz. Então isso é poderoso, porque ele está dizendo que ele não vê esse intercessor, ele não vê esse advogado, né? Mas nós temos esse advogado hoje, nós sabemos quem ele é. Jó não tinha essa condição nesse momento ainda de ver com os seus olhos esse Jesus que iria nos salvar, que iria trazer essa justiça sobre nós diante de Deus. É tremendo como ele vai falando verdades tão profundas, debaixo de uma loucura, às vezes, né, de algumas frases que ele fala aqui que aparentemente são loucura, mas a gente vê muita verdade na declaração de Jó. Amém, queridos? Que o Senhor possa ministrar a vida de vocês nesses capítulos que a gente leu hoje. Se você puder, leia mais de uma vez, leia com mais pausa, talvez, né? Às vezes a minha forma de ler é um pouco corrida demais para você. Pause o vídeo, leia de uma forma mais tranquila, grife, né, alguns textos que você for vendo aí que te chamarem a atenção. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida de maneira poderosa e eu creio que assim o Senhor vai fazer conosco durante todo esse ano em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, sábado, né, início de final de semana aí, a gente vai estar aqui para continuar o livro de Jó também, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.